Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao programa Envelhecimento Ativo no canal Formação Continuada. O nosso programa Envelhecimento Ativo tem como objetivos melhorar a autopercepção dos servidores públicos durante o processo de envelhecimento. Da mesma forma, reconhecer o cuidado de longo prazo como um bem importante e público. Combater a discriminação etária, ampliar o debate sobre a gestão da idade para o envelhecimento ativo junto aos servidores da rede. Divulgar e promover ações voltadas à proteção, à educação, cultura, participação social, saúde, carreira e direitos da população idosa. Na tarde de hoje, estamos com a senhora Carmen Pavan, que é membro do Conselho Estadual do Idoso, e a senhora Elisabel Menezes, que é coordenadora do programa São Paulo Amigo do Idoso, perdão, São Paulo Amigo do Idoso. Na tarde de hoje, nós pretendemos tratar de políticas públicas e da relevância para a população idosa. É um assunto de grande interesse, sobretudo para os servidores da rede, e vamos falar um pouco sobre essas políticas no estado de São Paulo e a sua interface nas diferentes áreas do governo estadual, instituições e setores da sociedade civil. Lembro a todos que o nosso chat vai permanecer aberto durante toda a transmissão do nosso programa, e vocês podem ali lançar suas perguntas e dúvidas, tá? E, ao final da explanação, nós retornamos com essas dúvidas, tá? Para que as nossas duas convidadas da tarde de hoje possam falar um pouco mais sobre o tema abordado por elas. Lembro também que esse programa está sendo transmitido nos canais oficiais do Centro de Mídias, no YouTube e Facebook. Por favor, passar a palavra para a dona Carmen, que é membro do Conselho Estadual do Idoso. Por favor, dona Carmen, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Alguns já me conhecem, eu também sou diretora da EFAP, me conhecem do prédio da EFAP, e como membro do Conselho do Idoso, como conselheira, poucos conhecem. Então, Elisabel e eu estamos aqui hoje para falar de algumas políticas que eu acho que interessam a vocês, que vocês podem compreender melhor o que existe em cada estado, no amplo, não existe como estado e como município, e o que o governo vem desenvolvendo e ajudando vocês a trabalhar essa questão que é muito importante para a gente. Tânia? Perdão. Bom, então a gente já retorna com a nossa apresentação também com a dona Carmen, mas eu vou passar a palavra para a senhora Elisabel Menezes. Isso, e pedir para que ela se apresente, fale um pouco do trabalho, e depois nós retornamos com a dona Carmen para que ela faça a apresentação a respeito da coordenação aqui em São Paulo sobre o amparo ao idoso. Oi, boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a Carmen, né, que me convidou para essa oportunidade, a Tânia, a Juliana, a Maria, que também estão aí, a todo mundo da IFAP, do Centro de Mídias. Meu nome é Elisabel Menezes, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu sou coordenadora do programa São Paulo Amigo do Idoso, e hoje nós montamos uma apresentação em conjunto para destacar políticas públicas em relação à pessoa idosa. Muito obrigado, e agora eu passo a palavra de volta para a Tânia. Como eu comentei com vocês, estamos com a dona Carmen, que é membro do Conselho Estadual do Idoso, e ela vai falar um pouco mais sobre esse trabalho e da forma também como é realizada essa atuação. Na sequência, a professora Elisabel Menezes vai falar um pouquinho do programa São Paulo Amigo do Idoso e vai nos contar um pouco mais. E lembro novamente, né, que o chat permanece aberto para que vocês lancem as dúvidas, as questões, para que a gente possa abordar ao final da apresentação.
Por favor, dona Carmen, fica à vontade. Olá, prezados. Eu gostaria de mostrar uma apresentação que eu fiz, é pouca coisa. O slide do Conselho Estadual do Idoso, por favor, Maria. O que eu quero trazer para vocês é que o Conselho Estadual do Idoso é paritário. Ele atende a todas as necessidades da população idosa. Existe no Ministério que cuida já o Conselho Nacional do Idoso, que atualmente está sendo um problema, porque essa administração federal quis e já está tentando acabar com o Conselho Nacional, mas o nosso Conselho Estadual ele é muito forte. Nós temos apoio do governo, e todos os governos têm nos apoiado. O Conselho, eu queria mostrar o slide, o nosso Conselho é paritário, ele é composto por 26 membros titulares. Não é esse do marco legal. É esse marco legal, mas não está aparecendo para mim. Bom, eu vou falando. Então, o Conselho é paritário, ele é composto por 13 membros de órgãos governamentais e 13 membros da sociedade civil. A parte governamental são 10 secretarias. Secretaria da Educação, da Saúde, da Justiça, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico, Habitação, Turismo, Esporte e Meio Ambiente. E ainda, além dessas 10 secretarias, nós temos também a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Fundo Social do Governo do Estado. Então, nós nos reunimos, o Conselho tem poder de definir e implantar políticas públicas. Nós nos reunimos uma vez por mês e as decisões são tomadas com votação nessa plenária do Conselho. Nós temos, dentro do Conselho, 7 macro-regiões divididas no estado de São Paulo. Então, nós temos representantes da sociedade civil que vêm dessas regiões, que fazem parte também do Conselho, né? E lá nós discutimos todas as políticas. O Conselho também tem várias comissões, comissão que cuida de legislação, a comissão que cuida de violência contra o idoso, são comissões que se reúnem na parte da manhã e na parte da tarde apresentam seus resultados para decisões que são feitas depois da plenária. O Conselho, existe um estatuto do Conselho, que é do idoso. O Estatuto do Idoso foi criado por lei em 2003, pelo governo federal. Quem quiser, eu tenho digitalizado, depois eu posso mandar, se vocês quiserem, posso mandar o do que se trata, para vocês terem mais conhecimento pertinente. O meu slide eu não estou vendo passar, Maria. Tânia, você está vendo? Sim, dona Carmen, está passando aqui, estamos no slide marco legal, Estatuto do Idoso. Mas para mim não está, então. Acho que precisa colocar no modo galeria. Pode passar para o próximo. Tânia, você pode ler o slide que tiver no ar para ela,
se ela não estiver conseguindo ver, aí você lê para ela saber qual que está indo para o ar. Eu tô vendo aqui, mas está muito pequeno para mim. Você pode... Dona Carmen, eu posso fazer a leitura. Prefere? É a missão do Conselho, que eu acho interessante. Qual é a principal missão do Conselho? Tá, então, vou fazer a leitura aqui do slide. A missão do Conselho Estadual do Idoso em São Paulo. Sua principal missão é garantir os direitos das pessoas idosas para que eles sejam cumpridos e respeitados de acordo com o Estatuto do Idoso. A Lei número 10.741 de 2003, decreto realizado pelo Presidente da República. É dever da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa a efetivação do direito à saúde, à alimentação, à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Podemos ir para o próximo, então. De acordo com o regimento interno do Conselho Estadual de Educação, artigo 1º, o Conselho Estadual do Idoso é um órgão colegiado, autônomo e permanece paritário e deliberativo, representado pela sigla CISP, criada pela Lei 12.548, de 27 de fevereiro de 2007, e cujo funcionamento vem disciplinado por um regimento interno. Isso. Essa é a nossa missão. Pode ser o próximo. Políticas públicas eu coloquei porque políticas públicas eu acho que vocês têm interesses, precisam saber o que é exatamente, né? São um conjunto de ações e decisões do governo que são voltadas, ou seja, quando você faz uma política pública, você sabe que aquela não é daquele governo, mas ela é do Estado, então ela fica sempre e ela continua, ela aparece e ela deve ser seguida por todos. Então, você lê para mim, por favor? Vou retornar no slide. Políticas públicas são um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução de problemas da sociedade. Dito de outra forma ou de outra maneira, as políticas públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos nacionais, estaduais e municipais traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e interesse público. Isso. O próximo, por favor. Controle social. O que é o controle social? Você pode ler para mim, por favor? Sim, por favor. Controle social é o exercício da democratização da gestão pública que permite à sociedade organizada intervir nas políticas públicas, interagindo com o Estado para a definição de prioridades e na elaboração dos planos de ação de municípios, estados e também do governo federal. Isso. E o próximo? Os conselheiros, eles são agentes públicos, isso é muito importante que as pessoas saibam, assim como você também é um agente público, e tem que ser respeitado. Então, os conselheiros também são. O Conselho Estadual do Idoso, ele está na Secretaria de Desenvolvimento Social, por isso que a Isabel, aqui, que vai falar depois de mim, conhece bem, porque a secretaria dela é que cuida dos conselhos. Agora, o conselho, ele tem voz e ele determina o que as políticas públicas devem ser feitas, com o apoio dessa secretaria. Pode ler, Tânia, por favor, que eu não enxergo. Os conselheiros como agentes públicos, Lei Federal 8.429, de 1992. Artigo 2º. Reputa-se como agente público para efeitos dessa lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeada, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em entidades mencionadas. A função do conselheiro é de relevante interesse público e valor social no âmbito da política pública. Isso. O próximo, por favor. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro com vocês. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular,
e a ligação que ela tem nesses marcos legais. Porque a BNCC já fala como os currículos devem ser formados. E o currículo paulista ele já está sendo divulgado e os cursos já estão trabalhando em função desse currículo. Então, é bom vocês saberem como vai ser feito e como nós vamos ter esse marco que é esse tema que é do envelhecimento, nós podemos alinhar junto dessa política do currículo paulista também. Leia para mim, por favor, Tânia. Vou retornar aqui ao ar. Marcos legais, BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A BNCC orienta que cabe aos dirigentes das redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos as propostas pedagógicas, abordagens com temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Esses temas, entre todos os temas que nós conhecemos, destacam-se o processo de envelhecimento e respeito e de valorização ao idoso. Então, por isso que nós trazemos esse tema para ser discutido aqui, nesse canal que nós temos, o Centro de Mídias, que nós achamos importante. Como achamos importante também que vocês, dentro do seu município, que vocês consigam entender esse trabalho, que vocês podem ver se tem, porque os municípios têm que ter seus conselhos municipais. O Conselho Municipal do Idoso ele tem que ser atuante na proteção da população idosa. E eu gostaria que vocês se envolvessem nisso, que fossem buscar para ver se tem realmente, fazer um esforço nesse sentido que vocês têm. Tá? Gente, eu quero dizer que eu não sou professora, então eu não sou palestrante, eu sou uma interessada, meu trabalho é muito mais nos bastidores, mas como membro do Conselho do Idoso, eu quis que vocês trazer esse tema aqui para que vocês se integrassem mais, sabendo o que faz o Conselho e quais os programas que a gente tem. Por isso que eu convidei a Bel para vir aqui com a gente falar sobre um programa que é muito interessante, que diz respeito bem ao município. Tá bom, Tânia, eu posso passar a palavra para a Bel diretamente, porque eu já me atrapalhei, eu não consegui enxergar, eu já sou deficiente dessa via, eu não tenho visão aqui, então para mim hoje estava ruim. Mas eu agradeço muito vocês estarem aqui com a gente. Não, dona Carmen, tranquilo, ficamos todos tranquilos. Essas coisas, estamos ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, então é bastante tranquilo. Nós temos as apresentações, todo o material. No Centro de Mídia, nós estamos viabilizando aí os locais onde a gente pode disponibilizar os materiais apresentados pelos convidados e também palestrantes, tá bom? Então, a gente vai colocar esse material para vocês, logo será divulgado, então fiquem tranquilos que todos terão acesso também. Eu vou passar a palavra agora para a professora Elisabel Menezes, né, que vai falar um pouquinho sobre o programa São Paulo Amigo do Idoso, né? Eu vou pedir que ela fale com bastante tranquilidade, bastante calma. Nós temos também os slides de apoio e, na sequência, a gente entra com as questões. Obrigada. Professora Elisabel, por favor. Oi, Tânia. Você não sabe a honra que você me dá de me chamar de professora Elisabel. Obrigada, um carinho que eu respeito muito. Já disse, minha irmã é professora de Estado, né, aposentou. Eu acho que é a profissão que mais respeito todos devemos, né? Bom, vou entrar agora no programa. O programa São Paulo Amigo do Idoso, ele foi estabelecido por um decreto do governo, com o objetivo de promover um largo processo de mobilização regional e de vários setores governamentais e da sociedade como um todo. Ele é baseado no conceito de envelhecimento saudável da Organização Mundial da Saúde, tá? O público-alvo é a população de 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social. E o decreto é o 58.047, de 15 de maio de 2012, esse decreto. Já fez 8 anos. Então, assim, ó, só para vocês, vou dar um embasamento, né?
mas depois eu me aprofundo nas questões que vocês como abrem para perguntas, né? Então, no artigo 1º, fica instituído o Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso como uma importante contribuição em direção a uma sociedade para todas as idades, com o objetivo de valorizar a pessoa idosa, visando a garantia e a defesa dos seus direitos. Então, assim, palavras que nos chamam a atenção aí: valorizar a pessoa idosa, visando a garantia e a defesa dos seus direitos. Foi um pouco o que a Carmen falou em relação ao Estatuto do Idoso, né, que garante a defesa, visa a garantia e a defesa dos direitos. Eu estou falando nossos porque eu estou quase nos 60, então eu estou quase entrando no Estatuto do Idoso. E valoriza a pessoa idosa. Eu acho que isso é de extrema importância. Eu sei que em alguns artigos que eu li, eles falam que é cultural o respeito ao idoso. Então, acho que se o governo vem com um programa desse, mais respeito eles acabam trazendo para a pessoa idosa. Eu também não estou vendo o slide, mas eu vou mudar aqui. Eu acho que vocês podem ir para o segundo, vocês me avisam, eu não sei. Não sei se é porque eu estou no telefone, mas eu vou passar agora o objetivo do programa. O objetivo do programa é promover largamente uma mobilização regional de vários setores governamentais e da sociedade. É para desenvolver ações em tornar os territórios amigáveis a todas as idades, com foco, volto a repetir, com foco no envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde, que são os 4 pilares, né? E na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente atua muito mais no pilar da proteção. Quem coordena é a Secretaria de Desenvolvimento Social, eu falei nome errado, eu falei saúde, mas é desenvolvimento social. E atuam conjuntamente as secretarias de Cultura e Economia Criativa, Desenvolvimento Econômico, Educação, Esportes, Habitação, Justiça, Cidadania, Saúde, Transporte Metropolitanos, Turismo e a Secretaria de Governo, que é por intermédio do Fundo Social de São Paulo. Então, são 11 secretarias atuando nesse programa. 10 secretarias e o fundo através da Secretaria de Governo. Como é que nós atuamos em relação ao programa São Paulo Amigo do Idoso? Existe um financiamento de obras para a implantação do CCI, Centro de Convivência do Idoso. Eu vou explicar depois o que vem a ser o CCI. E CDI, que são os Centros Dia do Idoso. Também já vou explanar um pouquinho mais sobre os dois. Nós trabalhamos também com a outorga do selo Amigo do Idoso aos municípios que cumprem, os municípios paulistas que cumprem todas as políticas públicas para a pessoa idosa. Então, numa escala, os selos, o município ele faz adesão, depois ele vai para o inicial, o pleno, e o inicial, intermediário e pleno. Mas também já vou explicar mais um pouco lá na frente. E tem a implantação, em parceria com a Secretaria da Habitação, do programa Vida Longa, que é o antigo Vila Dignidade, que são unidades de 28 metros quadrados construídas para os idosos morarem sempre em situação de vulnerabilidade. O próximo. Bom, eu vou explicar um pouquinho o que é o CDI, tá? Centro Dia do Idoso. Ele é um equipamento que atende pessoas idosas semidependentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, cuja condição requer o auxílio de pessoas ou de equipamentos especiais para realizar a vida do cotidiano do idoso. Então, ele é semidependente, ele tem algum problema de doença de Alzheimer, demência, ou tem alguma deficiência física, e aí ele fica no Centro Dia do Idoso. A execução de serviços da proteção social especial de média complexidade, com foco no apoio das famílias para ofertar os cuidados e proteção aos usuários semidependentes. A capacidade de cada centro-dia de 50 idosos. O estado de São Paulo ele investe 500 mil por unidade, tá? Então, o município que tem a pretensão de ter um CDI, eles têm todo um procedimento, né, na entrada, no pedido. A quantidade de CDI
até o ano de 2019, em dezembro, foram 64 CDIs construídos. E o investimento do Estado foi de R$ 23.522.285,04. Eu vou falar um pouquinho mais só sobre o CDI, porque eu acho que é uma coisa assim, muito abrangente, e às vezes as pessoas não têm conhecimento, mesmo quem é na área da educação. Ele é o espaço de acolhimento, né, para pessoas de igual ou superior a 60 anos, e a prioridade são as famílias que não têm condições de dar atenção diária para aquele idoso, então, para que ele não fique sozinho em casa, correndo algum risco, ele vai e passa o dia lá. Então, é o período integral, né, como eles falam, e o local oferece alimentação, tem atividades, cultura, banheiros adaptados, que isso é muito importante, tem área de descanso, sala de convivência com TV, tem enfermaria. Então, assim, eles têm um espaço de acolhida e integração, para que eles não fiquem sozinhos o dia inteiro, né? Então, a ideia é prevenir situações de risco pessoal para o idoso e social, evitar o isolamento social e a institucionalização do idoso. A institucionalização seria uma casa-lar ou abrigo, enfim, é o Instituto de Longa Permanência, que já é outra área lá na Secretaria que cuida. É reduzir o número de internações médicas e o número de acidentes domésticos com os idosos, porque às vezes o idoso fica em casa, ele vai andar muito rápido, cai, ou se queima, ou esquece alguma comida no fogo. Então, o fato de ele estar com uma equipe multidisciplinar no CDI, a família pode trabalhar mais tranquila. E uma coisa que eu entendo que é muito importante é fortalecer os vínculos familiares através da orientação. Então, a família recebe orientação de cuidados básicos necessários para os idosos. Então, é uma responsabilidade, como está lá no Estatuto do Idoso, a sociedade, o Estado e a família em relação à pessoa idosa. Eles compartilham também com os familiares os cuidados essenciais dos idosos e incentivam também a participação da comunidade como um todo, como voluntário. Então, isso é uma forma de quebrar, vamos dizer, a invisibilidade do idoso e, culturalmente, as pessoas vão respeitando a pessoa com um olhar humano, um olhar de carinho, de acolhida para aquele idoso, para que respeitem que existe sim uma história por trás dele e que a sociedade como um todo tem que respeitar. O acesso dessa pessoa idosa, ela se dá por meio de procura espontânea do próprio idoso, ele pode buscar, porque às vezes ele não tem família, né? Ou ele pode ir no lugar de funcionamento, ou pode ser encaminhado pela rede socioassistencial do Centro de Referência Especializada da Assistência Social, é o CREAS. E isso é um sistema de garantia que ainda por demanda pode ser políticas públicas, atendam os idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. Além disso, a equipe poderá realizar uma busca ativa em seu território, da abrangência do município, né? Ou proximidade, para identificar potenciais usuários para esse serviço. As pessoas idosas ou acompanhadas no serviço de proteção social básica também poderão ser encaminhadas ao serviço, desde que indicando a necessidade e existindo uma articulação das duas proteções sociais. É importante ressaltar que, independe da origem e a demanda, todo usuário e a sua família devem ser referenciados ao CREAS, que é a abrangência do território. A parte de RH, do CDI, é sempre responsabilidade do município. E existe uma equipe técnica multidisciplinar responsável por essa organização. E todo planejamento do serviço, né, que é direcionado sempre à pessoa idosa. Então, tem um coordenador, assistente social,
pedagogo, gerontólogo, psicólogo, enfim. Mas é tudo de responsabilidade do município. Alimentação também, eles terão acesso a um cardápio elaborado por uma nutricionista e ela da rede municipal. É sempre o município que é responsável pela parte da gestão e RH do Centro Dia do Idoso. As inscrições, né, para caso o cadastro deve ser feito pelo usuário ou pela pessoa responsável, com todos os dados e a caracterização socioeconômica e composição familiar da pessoa. Se ela tem registro, acesso a BPC, aposentadoria, tudo isso deve constar. Eles montam um prontuário que deve ser organizado, preferencialmente em meio eletrônico, né? Algum arquivo digital que a própria CDI deve ter. E esses registros são encaminhados para a família responsável e as visitas que frequentam lá. Existe uma lista de presença, né, que é registrada, um controle, um acompanhamento do que está se passando, e a família também fica participando disso, com uma avaliação do serviço também, né. O registro das atividades tem que compor um relatório mensal consolidado. Existe uma reunião socioeducativa, tem eventos comunitários, oficinas, palestras, encaminhamentos. Enfim, eles têm um acompanhamento bem próximo, né? E tudo isso é sempre responsabilidade do município. Agora eu vou explicar um pouquinho, vamos passar, não sei se está aparecendo, mas o próximo é o CCI. Vou passar para o próximo slide. O Centro de Convivência do Idoso, CCI, ele é para um idoso, é um equipamento de atendimento à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade com foco na convivência, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A execução do serviço de proteção básica de caráter preventivo, contribuindo para um envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Então, a pessoa que participa do CCI, ela é autônoma, ela tem capacidade de mobilidade, ela consegue ser um idoso, né, acima de 60, mas ela consegue ter uma atividade sozinha, né, diferente do CDI. A capacidade do CCI é de 200 idosos, o investimento do Estado para construção, que é a parte onde entra, é de 250 mil por unidade, a quantidade de CDI até dezembro de 2009, que foi construída, né, até dezembro foram 84, e o investimento do Estado de 21 milhões nesse período para essas unidades. E depois eu só vou explicar um pouquinho mais sobre o CCI, o que exatamente, especificamente, são os objetivos dele. É contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo, para que ele consiga ter a sua administração na sua vida, né? É assegurar um espaço de encontro para os idosos, uma coisa muito importante, encontros intergeracionais, de modo a promover a convivência familiar e comunitária. Olha aí o que eu falei, né? O respeito ao idoso pode começar por esses encontros intergeracionais, que, aliás, lá na nossa secretaria, eu atuo muito com um pessoal bem mais novo, né? Eu falo que é a ala jovem, né? E não deixa de ser um encontro intergeracional no trabalho. Então, no CCI acontecem esses encontros intergeracionais. Isso é muito importante, porque é uma troca de conhecimento, eles com todo o mundo digital, né? E o idoso com toda a sua história, do seu tempo, da sua época, né? Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida. É um olhar para o futuro. O idoso, a gente não pode deixar que ele acredite que já viveu muito, tá bom, já fez aquilo. Não, eu acho que a gente tem que tirar que essa forma de ser tratada a pessoa idosa. O idoso merece respeito, ele está vivo, ele está com saúde, ou mesmo sem saúde, ele está vivo, ele tem que ser muito bem tratado.
Uma outra coisa que é importante também é propiciar vivências que valorizem as experiências. Então, é aquela troca de conhecimentos que estimulem a potencializar, e que potencializem a condição de escolher e decidir. Eles têm autonomia, eles podem continuar agindo e decidindo por si. Contribuir para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos usuários. Então, assim, é o empoderamento do idoso, vamos dizer. Essa palavra sempre foi muito usada, empoderamento das mulheres, né? Então, eu acho que é o empoderamento do idoso nessa condição. Ele tem lucidez, ele consegue agir sobre todos os seus atos, então vamos empoderá-los, vamos fazer acreditar que ele ainda tem desafios lá na frente. E que o mundo vai aceitar ele de uma forma receptiva, carinhosa e acolhido, né? O público-alvo, como eu falei, pode ser de ambos os sexos, com igual superioridade a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social. E com prioridade, né, para os beneficiários do BPC, os originários da família beneficiária de renda, da transferência de renda, e os que apresentam vivência de isolamento. Então, não tem uma família, né? Vamos para o próximo. É que eu entrei numa explicação um pouquinho sem tal o slide. Agora eu vou para o programa Vida Longa. Eu vou seguir aqui, acabei fazendo uma explicação à parte, né, sobre o que está escrito ali no slide. Não sei se está aparecendo, mas acho que sim, né? Bom, o programa Vida Longa, tá, né? O programa Vida Longa, o que ele é? É o programa Vila Dignidade, que tinha sido instituído em 2009, o Decreto 54.285, de 29 de abril de 2009. Ele foi reformulado e agora ele se denomina Vida Longa, que é o Decreto 64.509, de 1 de outubro de 2019. Então, o artigo 1º desse decreto ficou da seguinte forma: o programa Vila Dignidade, instituído pelo Decreto 54.285, de 29 de abril de 2009, junto à Secretaria da Habitação, passa a denominar-se Vida Longa, destinado ao atendimento de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, independentes para a realização das atividades da vida diária em situação de vulnerabilidade e risco. Por próximo. Eu vou continuar na explicação do programa Vida Longa. O público-alvo, né, do programa Vida Longa são pessoas de 60 ou mais, sempre respeitando o Estatuto do Idoso, que determina 60 anos, né, que preferencialmente sejam sozinhas, expostas à situação de vulnerabilidade em razão de vínculos fragilizados ou risco social, que não tenham acesso à moradia, a renda da pessoa não pode ultrapassar 2 salários mínimos, ela tem que residir há pelo menos 2 anos no município onde será construído, né, essas unidades, e tem que ter autonomia para as tarefas diárias. Então, ele não pode ser acometido de alguma doença, ou demência, ou Alzheimer, enfim, ele tem que ter a sua... apresentar, inclusive, alguns laudos, se necessário for, né, que tem que ter a sua autonomia diária. Quem coordena é uma parceria entre as secretarias estaduais de desenvolvimento social, que é o meu trabalho, as sedes, a Secretaria da Habitação e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU. Elas são articuladas com os municípios paulistas interessados na construção das unidades lá. O programa Vida Longa, ele integra a política habitacional do Estado e tem um caráter muito protetivo. Isso é muito importante, né? A primeira etapa serão viabilizadas 152 unidades habitacionais em 6 municípios. Está previsto a primeira etapa do Vida Longa, investimentos de 18.700.000. Os empreendimentos serão edificados nos municípios de... peraí, gente, desculpa. Eu acho que pulou um
município de Bragança Paulista, Bauru, Barretos, Santa Bárbara do Oeste, São José do Rio Pardo e São Roque, desculpa. Eu vou continuar também a falar no programa Vida Longa, tá? O programa Vida Longa, ele tem unidades, são 28 unidades por município. São imóveis de 28 metros quadrados de área privativa cada. Então, eles são distribuídos entre cozinha, sala de jantar, dormitório, conjugados, banheiro e área de serviço. Todos eles têm itens de segurança e acessibilidade, constam no projeto. Então, assim, a barra de apoios, pias, louças sanitárias, tudo à altura adequada, as portas, os corredores são mais largos, eles têm um padrão exigido, né? Os interruptores em qualidade e alturas ideais, tem alarme de emergência sonoro, luminosos, pisos antiderrapante, entre outros. É para facilitar até a locomoção e dar segurança e conforto ao idoso, né? E uma coisa que é muito importante, o morador não pagar taxa de ocupação nem contas de água e de luz, porque ele já tem uma restrição na sua renda, uma renda pequena, então assim ele não vai ter também essa despesa. Aí como funciona? As cidades participantes, elas indicam os beneficiários em potencial. Aí tem a doação do terreno e a gestão e manutenção do empreendimento após a conclusão da obra fica para o município. Tá? Agora eu acho que eu já falei do Vida Longa, eu vou falar sobre o selo São Paulo Amigo de Idoso, município São Paulo Amigo do Idoso. O selo, a ideia, né, o objetivo dele é estimular os municípios e as entidades públicas e da sociedade civil a implantação das ações referenciadas pelo programa São Paulo Amigo do Idoso. Então, assim, o selo, ele certifica o município paulista de acordo com boas práticas públicas voltadas às pessoas idosas. E para conquistar o selo inicial, intermediário e pleno, como eu falei lá no começo, é necessário cumprir algumas ações obrigatórias e eletivas. Todas essas informações que eu estou passando para vocês, tudo tem no site da Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? Quem coordena é uma comissão intersecretarial, o responsável pelo programa dessa comissão intersecretarial na nossa secretaria é o Felipe Nádio, né? E a comissão, ela faz parte por cada componente de uma secretaria, como eu já mencionei lá, desenvolvimento social, cultura, economia criativa, desenvolvimento econômico, educação. Educação é a Carmen que participa, fui eu que dei a notícia que ela era da comissão, esportes, habitação, justiça, cidadania, saúde, transportes metropolitanos, turismo, e a Secretaria de Governo por intermédio do Fundo Social de São Paulo, tá? O selo São Paulo Amigo do Idoso, até os números que eu tenho até dezembro de 2019. Foram 642 municípios que assinaram um termo de adesão, então são 642 municípios que se comprometem a cumprir políticas públicas para os idosos, né? Então eles vão fazer todas as ações que são previstas nos requisitos. De 645 que nós temos no estado, 642 é um número muito bom. Nós vamos lutar para conseguir mais esses 3, para todos, quem sabe, assinarem o termo de adesão. 280 municípios paulistas receberam o selo inicial. 14 receberam o selo intermediário e 3 municípios receberam o selo pleno. Então, em cada etapa desse selo, então o inicial, aí eles têm que cumprir algumas são eletivas e outras obrigatórias. Cumprindo, vai para a comissão, passa por DRADES, né, que é a Diretoria Regional da Assistência Social, eles dão um relatório, a própria diretora é responsável por isso,
Aí depois vai para a comissão para analisar toda a documentação e verificar se ele pode ser outorgado ou mudar, né, do inicial para o intermediário e para o pleno. Então, dessa forma que funciona o selo município amigo do idoso. Eu vou passar alguns dados do IBGE que eu acho que é assim, muito importante para que as pessoas até entendam, né, o quanto o idoso ele tem que ser, eu falo que é tirar o idoso da invisibilidade, ele tem que ter um olhar mais preocupante, acolhedor, enfim. Então, os dados do IBGE, que foi a última pesquisa que eu fiz, que a população do estado de São Paulo está cada vez mais idosa, porque o número de familiares que se dedicavam, por exemplo, para pessoas com 60 ou mais, que cuidavam, né, das pessoas, ele saltou de 3 milhões e 700 em 2016 para 5 milhões e 100 em 2019. Olha como foi o aumento, né, desse número. E uma outra coisa, enquanto a proporção de jovens com menos de 15 anos, eles possuem uma tendência constante de queda, né, de nascimento em 2000 contra 18,87 em 2020. A população de 60 anos ou mais, ela cresce ano a ano. Então, em 2000 era de 8,96% e agora em 2020 contra 15,30%. Então, isso é um reflexo direto de dois fatores basilares que ocorrem aqui no estado de São Paulo e no Brasil. É uma taxa de natalidade, né, comparável aos países mais desenvolvidos, e uma maior expectativa de vida da população em geral. Eu gosto dessa maior expectativa de vida da população em geral, porque eu estou quase chegando no Estatuto do Idoso, então eu quero sim ter uma expectativa maior de vida e dar um devido respeito e atendimento no sentido de políticas públicas no Estado de São Paulo. Deixa eu ver, eu vou passar para o embasamento legal, que foi o que eu usei toda essa parte do que foi mencionado, e como é a minha área, né, então acabei colocando essa parte que eu acho que é importante. Olha, o artigo 9º da Lei Federal 10.741, que foi a lei que a Carmen mencionou, é o Estatuto do Idoso, ele dispõe que é a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. Então, olha só, esse artigo, ele cria a todos os entes da Federação Brasileira uma obrigação de realizar políticas sociais e públicas e adequar a segurança aos idosos ante o seu direito individual fundamental à vida e à saúde. Então, assim, está no Estatuto do Idoso. O artigo 46 do Estatuto do Idoso também, ele estabelece que a política de atendimento ao idoso far-se-á por meio de conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. Então, União, Estados, Distrito Federal e município. Olha a responsabilidade, né? E já existia na lei, na legislação 8.842, que é a Política Nacional dos Idosos, ela é de 94, é bem antes do Estatuto do Idoso. Ela já dispõe que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. Então, vejam bem, lei não falta para que se olhem com respeito, com garantias de direito individual fundamental, à saúde, à vida, né, para o idoso. E, então, vamos, como é que eu diria, vamos efetivar, vamos fazer acontecer o que está escrito na legislação, né? Eu acho que isso é um tema bem complexo, mas que a gente tem que enfrentar.
Deixa eu... esse é... eu vou falar para vocês, eu não conheço a professora Bibiana Graef, eu espero ter o prazer de conhecê-la. Eu sei que ela dá aula na IASH, USP, Leste, enfim. Mas eu li vários textos dela para poder conduzir melhor o que eu ia apresentar, no que eu trabalho eu conheço, de uma forma, eu falo que é um olhar humanístico, que é sempre aquele olhar de cuidado, né? E que a assistência social tem que ter sim. Então eu vou fazer minhas as palavras da professora Bibiana Graef, que ela diz o seguinte: parar no meio do turbilhão, olhar para além da estrela, ouvir aqueles que não têm voz, consoante, transformar o invisível em visível. Ela colocou esse trecho num trabalho que ela escreveu sobre a saúde do idoso, um requinte assim, formidável. Ela se eu não me engano, ela é da área de Direitos Humanos da USP. Então, assim, eu finalizei uma outra apresentação que eu fiz, faço novamente essa finalização, porque é o transformar o invisível em visível. E respeitar o idoso, claro, a legislação a gente tem, então é o acolher na assistência social da melhor forma possível. Eu acho que agora vem a parte do... agora vem a bibliografia, que eu coloquei o site, né, da nossa secretaria, o que eu peguei de estatísticas do IBGE, enfim, a parte do direito, porque eu tenho formação jurídica, sou advogada, tenho a revista da USP, e fico à disposição para o que vocês precisarem em relação a informações do programa São Paulo Amigo de Idoso. Obrigada. Eu que agradeço. Professora Elisabel, doutora Elisabel, professora Elisabel. Professora. É professora. Estamos obrigada. Aqui uma aula, é uma aula obrigada. Que temos hoje, então, professora. Professora Elisabel, eu agradeço bastante. Quero colocar algumas questões também e elogios bastante. Professores estão elogiando as falas e achando muito apropriado, né? E algumas questões também. Eu vou pegar aqui meu arquivinho e vou fazer alguns comentários também. Dona Carmen, a professora Beatriz Galvão, ela coloca e ela diz o seguinte: Dona Carmen, aqui somos todos aprendizes. Acho com relação ao comentário que foi feito. A professora Miriam também, ela coloca que ela não conseguiu marcar o sobrenome da Dona Carmen. Dona Carmen, a senhora pode repetir o seu nome completo, por favor? Carmen Lúcia Pavan Ribeiro. É que só me chamam de Carmen Pavan, mas meu e-mail é carmenlucia.ribeiro, @educacau. Então, o pessoal faz confusão, mas Carmen Pavan é mais conhecida. Agradeço, professora Beatriz. Eu sou muito mais idosa do que a Bel. A Bel é jovenzinha, Tânia mais ainda, já estou com 74, então já tenho uma história de aprender agora, tendo que aprender a lidar com todas essas novas mídias que a gente tem, né? Mas eu gosto mais dos bastidores, como eu falei, não da apresentação. Mas estou à disposição, sim, para o que vocês precisarem e levar o pleito de vocês também, né? A nossa querida Tânia, também mandou uma mensagem direto para mim, porque ela falou que não podia entrar no chat, né? Ela gostou muito. E ainda me lembrou para falar exatamente esse ano é um ano de eleição no Conselho Estadual do Idoso. Uhum. Nós temos um período, um biênio, né, de 2018 a 2020. Final do ano, nós temos eleição. Uhum. A gente foi conduzida uma vez, não duas. E vamos ver como vai ficar. Sim, vai ficar ótimo. Bem lembrado, Dona Carmen. Bom, então, já informando, né?
Nós lembramos que a série Envelhecimento Ativo é transmitida todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h, né? O programa de hoje, Políticas Públicas e sua relevância para a população idosa, está sendo transmitido também ao vivo nos canais oficiais do Centro de Mídia, no YouTube e no Facebook, e poderá ser revisitado, né? Vocês podem rever aí, né, o nosso programa como reprise no repositório de vídeos no canal do YouTube do Centro de Mídias. A programação também fica disponível lá no site do Centro de Mídia, e é lá que vocês podem acessar a programação da próxima semana. Tem outros comentários aqui também, que é do professor José Kleber, me perdoe se eu não estiver fazendo a leitura correta do sobrenome, que fica muito pequenininho. Ele coloca que é um tema muito importante, né? A professora Nara Maria também relata que são ótimos temas, né? Nós temos trazido aí também para o nosso canal, e o tema de hoje também. O professor Silvio Robi pediu para não esquecer que todos nós um dia seremos idosos e queremos ter liberdade de ação. Excelente, é isso mesmo. A gente precisa se preparar antes, né? Para que a gente tenha um envelhecimento muito bom durante, para que a gente chegue naquela fase que todo mundo almeja. Pois não, dona Carmen, podem comentar. Por isso que nós chamamos envelhecimento ativo. Nós queremos todo mundo ativo, né, Bel? Envelhecimento saudável, sim, todo mundo participando bem. Isso, todo exatamente. Mundo tentando, conhecendo, sendo curioso, né? Como eu falei outra vez, tem que ser curioso, tem que querer aprender, erra também, né? Mas a gente não faz mal, a gente vai em frente, aprende, faz. Né? O teletrabalho agora, nesse período de quarentena, deixou muito isso com a gente, né? A gente aprender a lidar com vários sistemas, com várias reuniões, isso foi bom. E eu falo que o teletrabalho, ele trouxe a inclusão digital do idoso, né? Porque ele é um desafio. Eu gosto muito disso, mas na própria secretaria eu atuei muito em termos de planilhas, Excel, tudo, então criamos um grupo, né, que era sobre a ILPI, enfim, algumas planilhas, e eu falava que era a ala jovem, né, o André, a Bruna, o Luiz, a Adrianinha, tem o Felipe, tem a Eloiá, enfim, eu não posso esquecer deles porque é uma troca de conhecimentos. O que eu aprendi várias regras em Excel, eu aprendi a fazer pelo telefone, enfim, reuniões pelo Teams, é fantástico. Então, assim, o idoso com envelhecimento saudável, produtivo, ele não pode ser descartado, não pode, a gente tem que tirar a morte social, como falam, né, que algumas empresas a partir de 40, 45 já não contratam mais uma pessoa, já acreditam que ele não pode mais produzir, que ele não pode mais atuar. E pode sim, ele pode levar a experiência da época dele, ou do tempo dele, em conversas, em trocas de conhecimento, né? Então, nesse sentido, mais ainda, o programa São Paulo Amigo do Idoso atua, porque são idosos em situação de vulnerabilidade, em situação de esquecidos, eles são esquecidos, eles são invisíveis, como a professora Bibiana menciona naquele, eu falo que é um poema, porque foi de uma sensibilidade muito grande. Então, o Conselho Estadual de Idoso é de extrema importância para a divulgação, os conselhos municipais, como a Carmen falou, aquela articulação entre poder público, sociedade civil, e por que não a área das grandes empresas, né? Eu entendo que todos devem se unir num senso comum. E qual é o senso comum? É não esquecer o idoso, é não deixar ele invisível. E acreditar que as pessoas, sim, conseguem. Olha a Carmen aí, gente, fantástica a sua apresentação. Por quê? Porque você participa de um conselho, você conseguiu. Olha eu aqui quase lá no estatuto, como que eu consegui. Lógico que eu consegui. Eu não posso esquecer de falar do Felipe, da Eloiá, que me apoiaram, me ajudaram, a Fátima.
a Simone, a minha coordenadora, a Bel, vai, faz, você... Então, assim, eu acho que quanto mais a gente divulga, muito melhor vai ser o conhecimento daquela pessoa que está do outro lado em relação ao idoso. A Antônia também, a Elaine, são pessoas, a Antônia e a Elaine são técnicas, né? Como eu falo, às vezes eu não uso talvez uns termos técnicos, porque elas são especialistas, sim, elas são da área do envelhecimento, da parte de conhecimento mais profundo, mas o respeito, acima de tudo, é o que eu entendo que vale. E esse respeito eu consigo ver no olhar da Simone, que é a minha coordenadora, eu consigo ver no olhar da secretária Célia Parmes, eu consigo ver no olhar da Naira, da Paola, chefe de gabinete. Essas pessoas, elas têm eu volto a falar, talvez a palavra, é a coisa da proteção, é do acolhimento, né? Então, eu espero não me estender demais, senão a gente vai ficar conversando aqui, né, Carmen, com as meninas, com a Tânia. Falar meninas, desculpa. Não, muito tranquilo, fiquem à vontade. Eu vou passar mais alguns comentários, na verdade, depois algumas perguntas. A professora Ana Maria, ela coloca ela diz o seguinte, ó: parabéns, professoras, também gostei disso, com 58 já aqui, maravilha, e tem um A assim bem comprido. Né? Então já temos um bom engajamento aqui também. A professora Beatriz Galvão também, ela lembra que os postos de saúde geralmente têm uma série de programações também para as pessoas idosas, né? E que isso está dentro também do entendimento das políticas públicas. Sim, com certeza, que até foi a fala da Cláudia Fló, né? Que ela é da área da saúde, e sim, são políticas públicas voltadas à pessoa idosa. É o envelhecimento saudável, né? É a preparação para o amanhã. É o cuidar antes para não tratar depois uma doença. Muito bom isso. Sim. Bom, eu vou lançar aqui algumas perguntas. Olha, a professora Rosa, ela coloca aqui uma questão. Já tive a infeliz oportunidade de observar ações de desrespeito aos idosos. Sabemos que leis existem, mas o que fazer na prática para que o respeito seja dado ao idoso, seja nos órgãos públicos ou nas atitudes dos cidadãos? A senhora poderia comentar? Dona Carmen também, fica à vontade. Eu posso até comentar, porque a gente tem o DISC 100, né, que é o ligado à Secretaria de Direitos Humanos lá do governo federal. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, é 194, mas também tem o DISC 100. E o próprio Ministério Público, ele tem uma área específica, que é o CAL, até tive muito contato com o doutor Barreira, eles têm a Defensoria Pública, e o Conselho Municipal, aí a Carmen pode até, talvez a Carmen, ele tem como fiscalizar isso. Então, assim, alguns municípios eu sei que eles têm delegacias dos idosos, e eu entendo a forma que a professora mencionou agora em relação ao desrespeito. A gente não pode ser omisso nesse caso, porque senão eu vou ser tão igual àquela pessoa que desrespeitou. E sim, fazer uma denúncia. Então, são vários canais. Eu vou verificar também, se vocês puderem, eu não sei se depois eu posso disponibilizar, mas se eu não me engano é que a Secretaria de Justiça, eles têm um link lá para denúncias. Eu verifico e passo para vocês, sim, me comprometo de passar essa informação. O Conselho do Idoso tem uma comissão que trata exatamente disso. Então, o Conselho Estadual, ele recebe denúncias, processos que vêm dos municípios. Se você está no município, a primeira orientação é que você procure ou pelo DISC 100, ou você procure um canal no seu próprio município, que ele encaminha, né, para o conselho, se tiver o conselho municipal, senão ele encaminha diretamente para nós. Temos uma comissão que analisa esses processos também. Agora, de imediato,
Vocês têm como, porque a própria Defensoria Pública trabalha muito. Né? O doutor Barreira, Roberto Barreira, é conselheiro também do Conselho Estadual do... Nossa, ele é uma pessoa fantástica, ele ajuda muito a gente. Então, eu acho que são vários caminhos, porque as políticas, são várias políticas públicas, né? Em cada município tem diferentes. Às vezes, aqui no município de São Paulo também tem. Nós estamos falando na área estadual, que a gente conhece mais, né, Bel? Mas existem muitos outros. Mas a gente, assim como a gente defende uma criança, a gente tem que defender a população idosa também. Sim, com certeza. Bom, o público também coloca que eles não tinham conhecimento, né, da importância do Conselho Estadual do Idoso e também do programa São Paulo Amigo do Idoso, né? Então, ficamos contentes aí de podermos vincular essa informação, né, trazer também a doutora Elisabel também para falar do tema, assim como a dona Carmen também. E uma pergunta que eu tenho aqui também é como é possível, como que eu participo do conselho? Uma professora pergunta. Como que é feita a eleição? Acho que a dúvida é essa, né? Com relação a como é realizada a eleição. Foi comentado agora, né? Que a gente já vai entrar nesse período com uma nova eleição, mas como que ela acontece? Acho que seria interessante repetir. Nós teremos no final do ano a nova eleição do Conselho e, como eu disse no início, a comissão, o Conselho é paritário, então nós temos 26 membros, metade da sociedade civil e metade de órgãos públicos. E tem os suplentes também. Esses titulares, dos órgãos públicos, eles são indicados pelo secretário. Então, eu fui indicada pela minha secretaria, representando a Secretaria da Educação. Eu nem sabia, gente. Eu soube que eu tinha sido indicada, né? Então, a IFAP tem um representante no Conselho Estadual do Idoso que fala em nome de toda a Secretaria da Educação. Como fui indicada também para a comissão, que eu soube pela Bel, porque eu também não sabia que eu tinha sido indicada. Eu não sou técnica da área. Como a Bel disse, que ela também não é uma técnica da área. Mas é bom que você tenha. Nós temos no Conselho membros que são muito jovens. A Antônia, que a gente se refere aqui, que representa a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela é uma técnica e ela é muito importante. Então, eu falo muito dela porque ela é uma pessoa que nos ajuda muito, nos apoia muito, e a gente aprende, né? Mas é bom ter esse olhar de fora, não adianta ter só técnicos. Então, você tem diferentes idades e trabalhando junto, e intersecretarias. E o lado da sociedade civil, o Estado é dividido em 7 macros regiões, sendo que uma é a capital. Então, quem é esse público que vai concorrer? Ele é indicado pelos os órgãos da sociedade civil que trabalham na atenção ao idoso. Então, são casas, são associações, são ONGs dessas regiões que trabalham e eles indicam o representante. A pessoa não se candidata, mas dentro, cada um da sua região. Então, a região, por exemplo, Macro 1 é Campinas, a região da Mogiana, Piracicaba e Sorocaba. Então, cada região no estado, fora a capital são mais 6, eles representam aquela região. E são muitas instituições que sofreram muito agora, porque eles lidam com esse pessoal diretamente. Eu não lido com isso na minha secretaria, mas eu tenho experiência deles que trabalham nessa área. Então, a Covid atingiu muitas lá, instituições de longa permanência, que nós chamamos de instituições ILPIs, que eles trabalham, que eles têm idosos lá. Só uma que tem, a Ana Lúcia, que é conselheira, representando uma região, ela sofreu muito com isso, porque eles perderam vários idosos. Nós temos também da sociedade civil representantes de área de geriatria, a saúde tem o Dr. Francisco, que nos atende também. Então, são sempre representações. A sociedade civil, essas
7 macro-regiões e os órgãos de secretarias e os 3 órgãos, a Defensoria Pública, o Ministério Público e Fundo Social. Entendi. Dona Carmen, a professora Marleusa, ela faz uma pergunta curiosa. Com relação ao conselho paritário, né, há uma faixa etária determinada para participar do conselho? Eu acho que não, porque eu fui indicada. Não são só idosos, isso que eu falei. Então, tem jovens de 30 e poucos anos, a Antônia, né, Bel, que idade tem a Antônia? Ela é muito jovem. Acho que ela é jovem, ela deve... Ela é servidora da Secretaria. Ela é servidora de carreira da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela deve ter uns 38, eu acho. Ela tem filhos pequenos, no máximo, vai. Então, o conselho tem representantes de todas as idades. E isso é que é bom. Porque tem ela que é de carreira, ela é técnica da área, ela conhece muito. Como tem também quem veio da iniciativa, da sociedade civil, que já trabalha com idoso. Então, como vocês que trabalham na escola, estão no chão da escola, eu estou na EFAP, no prédio aqui, mas vocês estão lá conhecendo a escola, né, Tânia? A Tânia, professora, dirigente, a Tânia tem uma carreira linda na rede estadual, como professora, como dirigente. E vocês sabem como é, vocês estão lá vendo as necessidades. E muitas vezes a gente está aqui, sabe, fazendo o que a gente acha que tem que fazer, que talvez não seja bom. Por isso que é bom esse canal, porque a gente tem essa relação muito próxima de vocês. É isso que a gente quer. O conselho é a mesma coisa. Muito bom. Eu vou só fazer uma correçãozinha, não dirigente, fui diretora de núcleo, núcleo pedagógico. Mas ela tem um conhecimento incrível. Para mim, ela sabe tudo, então eu aprendo todo dia com ela. Imagina, dona Carmen, eu é que aprendo e tem sido um prazer muito grande participar desse programa. Eu aprendo todos os dias, no contato diário e muito mais ao longo da apresentação. Das apresentações aqui que temos feito, né? Todas as sextas-feiras. Olha, eu preciso controlar o tempo aqui, porque eu tenho muita pergunta, né? Então, eu preciso ver se dá para fazer todas. Então, vamos lá. Dona Carmen, uma pergunta aqui, ó. Onde fica o conselho e se eu posso fazer contato com o conselho? O conselho, ele tem a sua sede na Rua Guaianazes. É um prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ele não pertence na Secretaria da Educação, ele pertence à Secretaria de Desenvolvimento Social aqui da Elisabel. Ele fica lá, as nossas reuniões sempre foram lá. E o contato, nós estamos remodelando o nosso site, mas pode ser pelo SEI, que a gente chama, o Conselho Estadual é o CEI-SP, porque cada estado tem o seu conselho também. Mas vocês podem mandar para mim, vocês que estão da rede estadual, vocês têm meu nome aqui, eu estou no Outlook, posso atender vocês a qualquer momento, passar também o estatuto nosso, recente, digitalizado, se quiserem também. Eu estou no Outlook, no Carmen.ribeiro, tudo junto, carmenlucia.ribeiro, @educacau. carmenlucia.ribeiro. Vai ser um prazer atender vocês. Dá telefone, a secretaria vê onde que atende. É um maior prazer que a gente tem em divulgar, né, Bel? Isso, eu só vou completar que é na Rua Guaianazes, 1058, mas devido ao teletrabalho, né, então acaba não tendo. Tem até um telefone, se vocês quiserem anotar, é 3222-1229, mas a gente está mais por conta do e-mail, né, que é sei@desenvolvimentosocial.sp.gov.br. E claro que pode mandar e-mail para a Carmen como conselheira também, né? Sim, perfeito. Professora Elisabel, tem algumas dúvidas também. Ó.
O programa São Paulo Amigo do Idoso é um programa estadual apenas ou conta com a participação dos municípios? E como que eu posso saber se meu município participa? É uma pergunta de uma professora. Tá, o programa São Paulo Amigo do Idoso é do estado de São Paulo. Ele foi um dos pioneiros, né, um dos inovadores, o tema em 2012, né, o cuidado com o idoso. E os municípios, eles atuam com um convênio. Por exemplo, o CCI, né, o município tem interesse, ele manda uma carta para a secretária faz toda uma avaliação, manda para a equipe técnica, tem todo um processo que é feito. Aí, a partir do momento que foi dado o aval, aí é feito, o Estado repassa o valor e é feita uma construção do imóvel para que possa ser instalado um CCI no município. E esse município é que vai manter o serviço. Ela mencionou como que ela pode saber se tem esse serviço no município dela. Na página das sedes, lá tem todos os municípios que foram contemplados com o selo, que eles têm CCI, que eles têm CDI. Eu tenho até o nome de todos, mas são muitos. Um tem 64, o outro tem 80 e poucos. Mas você consegue acessando naquele link, no último, quando eu coloquei a bibliografia, ele tem um link da página da Secretaria de Desenvolvimento Social, da parte do São Paulo Amigo do Idoso, SP, enfim, entra na página da Secretaria de Desenvolvimento Social, joga até no Google, ele já vai entrar direto, que eles estão inclusive atualizando a página, ela está bem, ela vai conseguir saber todos os municípios. Ok. Eu tenho uma outra pergunta também com relação a informações sobre o programa São Paulo Amigo do Idoso, mas eu acho que já comentou um pouco, né, que está disponível no site. Quer repetir o site novamente? Deixa eu até confirmar, Tânia, porque como eles estão mudando, né, o site, deixa eu colocar, desculpa, mas é que eu estou com ela aberta aqui, é www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br. Ali vai aparecer, né, toda a parte do Estado, a secretaria, as ações da proteção, todas as ações. Quando colocar todas as ações, já vai aparecer todos os programas que tem na Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí tem o Acolhe, Bom Prato, Viva Leite, que é da secretaria. Aí vocês vão clicar em São Paulo Amigo do Idoso. E aí já vai abrir, inclusive ela vai conseguir verificar os municípios que tem o CCI, que tem o CDI, os que já existe Vila Dignidade, os que serão construídos, que aí mudou o nome do programa para Vida Longa, tem todas as informações ali. É que é muito município, para ler ali eu acho que vai demorar muito. Não, mas fica tranquila, porque o nosso programa está sendo gravado, então vai ficar disponível depois no YouTube, as pessoas podem acessar e de lá pegar ali o endereço do site. Eu tenho uma pergunta aqui também interessante. Professora Ângela, estou interessada em aprender a trabalhar com esse programa Vida Longa. Qual curso vocês sugerem? O Vida Longa é um programa de habitação. Na verdade, eles vão construir as unidades, entendeu? O programa Vida Longa é ele é da Secretaria de Habitação, CDHU e Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas é a construção das unidades, são moradias para os idosos. Ok. Outra pergunta. É possível ser voluntário nas ações desenvolvidas no programa? No CCI, sim. E no CDI também. Depois que ele tiver acesso, por exemplo, a algum município, né, que tenha um CCI, um CDI, sim, é possível. Ele busca a pessoa responsável pela unidade. Inclusive no CCI uma das explicações que a gente tinha na cartilha anterior, que elas estão sendo atualizadas também, era incentivar o voluntariado, para ter esse trabalho intergeracional com os idosos. Mas pode sim. Bacana, muito bom. Outra pergunta, professora Rosa. Ela coloca também a questão de situação de rua de idosos e pergunta se o CDI tem alguma ação em relação a essas pessoas.
a população de rua, assim, em situação de rua, né, como eles falam, os idosos, eles têm numa outra área, não é no São Paulo Amigo do Idoso, que a gente tem essa atenção, é na proteção especial, que até o Edson Pelagalo, que é o coordenador, mas é voltado mais, o que acontece aqui, pelo menos em São Paulo, eles têm um centro de acolhida, né, do morador em situação de rua, que seriam antigamente os albergues, enfim, é uma população específica e que é tratada com outro olhar, com outro viés, e que também é tratado muito, muito bem tratado lá pela secretaria, mas é uma outra área que a gente que tem na atuação lá da nossa secretaria. Muito bom. Bom, a gente está indo aí para os minutinhos finais do nosso programa, mas eu preciso só colocar uma afirmação, né, que é do professor Anderson. Precisamos aprofundar essas políticas de autocuidado e valorização de todos, e também o professor Rogério de São Carlos, né, que ele dá boa tarde a todos, cumprimenta, também diz que gostou bastante do tema de hoje, e ele diz que vai usar essa matéria para uma eletiva. Eu não sei se é de conhecimento da senhora, mas nós temos na rede as disciplinas, os novos componentes do programa Inova, que é tecnologia, eletiva e projeto de vida para os estudantes, né? E aí é uma temática interessante, né, para ser trazida aos mais jovens, para que eles desenvolvam e tenham conhecimento e façam esse trabalho, né? A gente sempre tem o nosso idoso assim mais próximo, um avô, uma avó, um tio, uma tia, alguém da escola, né? Que a gente gera aí uma afetividade e é importante esse cuidado. Muito bom. Que bom essa parte que o professor falou que vai usar como eletiva, e fico à disposição para o que ele precisar de material. Depois, Tânia, pode passar o meu contato, o meu e-mail. Eu entendo que quanto mais as pessoas tiverem acesso ao conhecer esse programa, mais terão um olhar de que o idoso existe, sim. Pode ir. Okay. Bom, então eu agradeço bastante, professora Isabel, vou pedir as suas últimas considerações, vou passar a palavra também para a dona Carmen, na sequência me despeço, né? Mas a senhora pode fazer suas considerações. Eu vou lembrar que o conteúdo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, o material é que a gente está viabilizando aí, uma forma de que todos vocês tenham acesso ao conteúdo material deste programa e dos demais também. Professora Isabel, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer ao convite, a Carmen, a Tânia, as meninas, a Juliana e Maria, né, da equipe, foram muito atenciosas. Eu entendo que é muito importante a gente divulgar os programas do governo, né, para saber que o governo está fazendo, sim, a parte dele, mas também a sociedade também, e quem sabe começar a fazer esse conhecimento, uma coisa intersecretarial, de que os alunos precisam entender que o idoso merece respeito, e que alguns entendem, sim, né, e agradecer muito a minha coordenadora Simone, que me deu a oportunidade. Em nome dela, eu agradeço a todos que participam do CDS e da própria secretária Célia Parnes, que ela tem um olhar muito, é o que eu falo, aquele olhar preocupado, é um olhar encantador pelo idoso. Então, fica aí meus gratidão. Muito obrigada. Imagine. Dona Carmen, por favor, também, para suas considerações finais, por favor. Bom, mais uma vez, obrigada a todos por estarem aqui. Beijo grande, Abel, muito obrigada por você estar aqui com a gente também, a todos que participaram. A Antônia me lembrou aqui, olha, vai ter uma publicação no Diário Oficial sobre o detalhamento para participação no novo conselho. Então, fiquem atentos, quem tiver interesse em se candidatar, né, vai ter eleição, o pessoal da sociedade civil também. Nosso objetivo é sempre esse, trazer para todos os profissionais da educação um tema que possam ser levados para os alunos. Nós queremos
esse contato, esse conhecimento que pode ser passado. Muito obrigada a vocês. Vamos estourar o nosso tempo, senão. Beijo grande, Tânia. Beijo grande, Bel. Obrigada a todos. Beijo. Eu tenho 2 minutinhos só, mas é muito importante. Eu agradeço muitíssimo a doutora Elisabel, agradeço muito também a dona Carmen. São excelentes profissionais, excelentes amigas, e estamos aí juntas nesse trabalho, né? Agradecemos muito a presença da dona Elisabel para falar desse programa tão importante, a dona Carmen também, que é a nossa mentora, né? No nosso programa, né? Tratando de uma política tão importante, né? Dentro do Conselho do Idoso. Quero agradecer também a audiência, agradecer muito a presença de todos vocês nessa tarde, foi muito bacana ter vocês aqui conosco, e quero lembrar mais uma vez que o nosso programa Envelhecimento Ativo é transmitido todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17h, e no programa de hoje, Políticas Públicas e Sua Relevância para a População Idosa, ficará disponível no canal oficial do YouTube do Centro de Mídia, tá? No Facebook também a gente tem a transmissão simultânea, mas a gente não tem ali o repositório. O repositório é no canal do YouTube oficial do Centro de Mídia. E a programação também está disponível no site. Gente, muito obrigada, uma boa tarde e aguardo vocês aí na próxima sexta-feira. Um grande beijo a todos. Muito obrigada. Boa tarde, um beijo. Beijo também. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.